livros da Bíblia. Procura aí primeiro o livro do Esdras, Esdras 1, aleluia, versículo 2. Depois que você localizar Esdras 1, 2, você vai um pouco mais para o final do Antigo Testamento. Procura o livro do profeta Ageu, capítulo de número 1 e verso também de número 2. Procura Esdras 1, 2 e depois Ageu também 1, 2. Aleluia, glória a Deus. Deus tremendo, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Livro do profeta Ageu, livro do Esdras 1, 2, e em seguida Ageu também 1, 2, aleluia, glória a Deus. Oh, meu Pai, Deus tremendo, aleluia. mais grande, Senhor, nós te amamos. Oh, glória, aleluia, livro do Esdras 1, 2, aleluia, um pouquinho para frente aí, 2 Crônicas, você já encontra o livro do Esdras, aleluia, glória a Deus. Esdras 1, 2, a igreja já achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Nos diz a Bíblia: assim diz Ciro, o rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu o Senhor Deus dos céus me deu todos estes reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, de Judá. Quem de vós é de todo o seu povo, seja o seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Vamos lá em Ageu 1, 2, aleluia. Ageu 1, 2 diz a Bíblia: assim fala o Senhor dos exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casa apainelada, enquanto esta casa permanece em ruína? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificar a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para a casa, eu com um assopro o dissipo. Porque, diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruína, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra o seu fruto. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Verso 12: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de
Josadaque, o sumo sacerdote e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Glória a Deus, aleluia. Se assente, igreja, e glorifica o nome do Senhor com suas palmas. Culto, aleluia, glória a Deus, de avivamento. Talvez você está se perguntando o que é que tem a ver esse texto com o avivamento, aleluia, da igreja de Cristo. E ele tem tudo a ver. Uma vez que, aleluia, Deus desperta o espírito de Ciro a criar a lei que desse a liberdade ao povo cativo de Jerusalém, que foram levados para a Babilônia quando Nabucodonosor assola Jerusalém, destrói o templo do Senhor. E o povo é levado cativo. Deus agora vai despertar Ciro para criar uma lei que desse liberdade àquele povo, que eles pudessem retornar para Jerusalém, mas tinha ali uma ordem do Senhor, que o templo do Senhor devesse a ser reconstruído, coisa que não estava acontecendo. Por quê? Porque o povo virou a mente, virou a cabeça diante de algumas perseguições e passaram a trabalhar, cada um pensando em si próprio, cada um preocupado com sua própria casa, enquanto que o templo do Senhor estava em ruína. E Deus então levanta, aleluia, o profeta Ageu para falar com o povo, para exortar o povo a voltar a reconstruir o templo do Senhor. Nesse culto, aleluia, de avivamento, Deus vocacionou aquele povo para reconstruir o templo, as quatro paredes que foi assolada pelo rei Nabucodonosor. E hoje Deus está vocacionando a mim e a você, aleluia, para a reconstrução do templo, a morada do Espírito, aleluia, a qual muitos estão deixando de lado, a qual muitos já não estão mais fazendo manutenção, ao passo que muitas pessoas estão se afastando da presença de Deus. Por quê? Porque já não zela mais do templo, já não dá mais importância, aleluia, para a morada do Espírito, aonde, aleluia, o avivamento deveria acontecer nas nossas vidas. Não tem como vir o avivamento na minha vida, não tem como vir o avivamento na sua vida, não tem como a Shekinah de Deus descer sobre nós, aleluia, se o templo e se a morada do Espírito estiverem em ruínas. É necessário que eu e você venhamos atentar para que o profeta Ageu está nos ensinando nessa noite. O templo do Senhor, a morada do Senhor, aleluia, ela merece manutenção constante. Glória a Deus. É a oração, é o jejum, é a leitura da palavra, é a constância no culto da casa do Senhor, aleluia. É o que vai fazer com que o avivamento venha a acontecer de maneira gloriosa nas nossas vidas. Então guarde na tábua do teu coração o que Ageu nos ensina nessa noite, aleluia. Não tem como eu e você receber avivamento se nós não cuidar primeiro do templo do Espírito. Verdade. Zele dele, aleluia, da melhor maneira possível, para que assim o verdadeiro avivamento aconteça na sua vida. O templo precisa estar ornamentado para que o Espírito Santo possa habitar. Da mesma forma que eu, aleluia, no tempo que eu morava de aluguel, eu não entrava em qualquer casa caindo aos pedaços. Você também não entra, o Espírito Santo também, se o templo estiver em ruína, ele não entra. Meu Deus. Então é necessário, aleluia, cuidar. Avivamento é isso, gente, é zelar do templo, da morada do Espírito. Não é pular no pé só porque veio um pregador de renome, aleluia, na igreja, trazer uma palavra e daqui uma semana você não volta mais nos cultos, perde 3, 4 cultos, perde até o culto da ceia do Senhor, não dá a mínima importância. Isso não é avivamento, isso aí é só emoção.
Então guarde isso, zele no templo do Espírito, da morada dele a cada dia, aleluia, restaura ela a cada dia. No verso de número 3 até o verso 4, segue o profeta dizendo: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitar vós em casa apainelada, enquanto esta casa permanece em ruínas? Observe que o povo deu as costas para Deus, estava apainelando casa bonita, enfeitando, aleluia, e as coisas de Deus estavam de lado. Quantas pessoas hoje já não tem mais aquele vínculo com Deus, já não tem mais aquela constância na presença de Deus, abandonou as coisas do Senhor e está preocupado com as coisas terrenas. E Deus está falando nessa noite, aleluia, se preocupe, aleluia, com as coisas do Senhor em primeiro lugar. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, verso 31, busque, aleluia, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar Deus para a tua vida, aleluia. As coisas terrenas, de acordo com a tua necessidade, Ele vai te permitir adquirir, mas não deixe elas tomarem o lugar de Deus na tua vida. Glória a Deus pela tua vida, aleluia, que não deixe essas coisas tomarem o lugar de Deus na tua vida, no teu coração. Então busque em primeiro lugar as coisas do alto. Não faça como muitos estão fazendo, dando as costas para Deus, aleluia, preocupado com as coisas da terra, porque as coisas da terra pertencem a ela e vai ficar aqui. No verso de número, aleluia, 5 adiante: ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Vou pegar eu mesmo como exemplo. Quem era eu antes da infinita graça e a misericórdia dele me alcançar? Uma pessoa viciada na bebida, ficava 3, 4 dias fora da casa, jogado pelas calçadas, ninguém dava importância. Muitos de nós não nasceram no berço evangélico, aleluia. A graça e a misericórdia dele nos resgatou lá de fora. Considere o seu passado. Quem era você antes dele te alcançar? Antes dele, aleluia, te chamar pelo teu nome? Porque não fui eu, não foi você que escolheu ele, ele nos escolheu. É a Bíblia. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros. Demandou e assume de provinar a graça. Considere o vosso passado. Isaías 60, verso 1: resplandece-te, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Aleluia. Resplandeça, crente, em meio às trevas. Não deixe ela ofuscar, aleluia, a tua vida, a tua mente e o teu coração. Considere o teu passado. Você, na nossa caminhada, temos que sempre fazer menção disso, considerar quem era nós, antes de pensar em abandonar, aleluia, a presença do nosso Deus, deixar o templo do Senhor virar ruínas. Guarda isso na tábua do teu coração, aleluia, na tua caminhada. Não desista dela por nada, no nome do Senhor Jesus. No verso 6, aleluia, verso 6, a Bíblia segue dizendo: tendes semeado muito e recolhido pouco, comei, mas não chega para fartar-vos, bebei, mas não dá para saciar-vos, vestir-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, o recebe para pô-lo num saquetel furado. Quantas pessoas têm se afadigado, aleluia, e abandonando Deus, pensando em coisas materiais. Guarde uma coisa na tábua do teu coração: nesse culto de avivamento, Deus não tem compromisso com quem não tem com Ele.
Deus jamais vai ter compromisso comigo ou com você se a gente não tiver com Ele. Mateus 6, 26. Observe as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Se Deus cuida assim das aves, achas que não vai cuidar de vós? Aleluia. Acha que vós não valem muito mais para Ele do que uma ave, a ponto de se afadigar e esquecer, aleluia, do Altíssimo, de dar as costas para Ele? Glória a Deus pela tua vida, que ainda tem permanecido, perseverado na presença dEle, porque muitos já deu lugar que é de Deus no seu coração para as coisas terrenas, e já não tem mais aquele vínculo, já não tem mais aquela aliança com Deus. Pessoas que já chegam até a falar que já não acreditam mais em Deus, já não tem mais fé, já se apostatou na fé. Glória a Deus pela tua vida que ainda permanece. Luta até as últimas consequências para não se esfriar na fé. Maior avivamento para mim e para você é não abandonar a nossa fé em Deus na nossa caminhada. Lute para permanecer na presença dEle. Verso número 7. Senhor, que nos dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subir ao monte, trazer madeira e edificar a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Deus está aqui convocando o povo a subir ao monte, trazer as madeiras e edificar o templo do Senhor, qual estava em ruínas. Vamos espiritualizar e trazer para os nossos dias. Quanto tempo faz que o teu pé não toca o solo do Monte Santo do Senhor? Quanto tempo faz que você, aleluia, é chamado para subir ao monte, você diz: não, não vou. Subir lá para quê? Guarde isso na tábua do teu coração. O próprio Jesus, quando queria, aleluia, se revestir espiritualmente, subia ao monte. Moisés ia para o monte, aleluia, para ter um tete a tete com Deus. E muitos de nós, aleluia, deixamos de pôr lenha no altar, no que diz respeito ao santo monte do Senhor. Volto a frisar a você: não adianta buscar avivamento quando vem o pregador de renome e depois abandonar tudo. De nada isso adianta. Ser movido pela emoção dentro da igreja de Cristo, isso não edifica a minha vida espiritual, não edifica a sua. Deus tremendo. Volte, aleluia, ao santo monte do Senhor. Volte a colocar lenha no altar. Volte, aleluia, a zelar no templo do Espírito Santo do Senhor. Hebreus 11:6, a Bíblia nos diz que é impossível, sem fé, é impossível agradar a Deus. É necessário, crente, que a nossa fé esteja avivada. Buscar a cada dia, aleluia, estar alicerçado na presença do nosso Deus. Você tem oportunidade de subir ao santo monte do Senhor, não perca ela. Talvez é lá que Ele quer avivar a tua vida e você não está entendendo. Talvez é lá que Ele quer derramar a Shekinah na tua vida e você está buscando só o dia que vem o pregador, só o dia que vem fulano, o dia que vem ciclano. Volte a frequentar o santo monte do Senhor, aleluia. Se reveste das armaduras dele cada dia na tua caminhada. No verso 9 a Bíblia segue dizendo: esperaste muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para a casa, eu com um assopro o dissipei. Porque, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruína, ao passo que cada um de vós corre por causa
de sua própria casa. O povo estava assim, só preocupado com suas próprias casas, apanhando, deixando bonita. Quando se tratava da reconstrução do templo do Senhor, não é tempo de mexer. Era assim que o povo agia naquela época. E hoje, muitos estão se afadigando, aleluia, preocupados com casa bonita, com carro, e estão abandonando o nosso Deus, estão abandonando a Jesus. Glória a Deus pela tua vida, que tem permanecido na presença dele. Mateus 6,32. A Bíblia é categórica em dizer que os gentios é que buscam todas essas coisas. O vosso Pai Celeste já sabe que necessita de todas elas. Então, se Deus já sabe que eu preciso, que você precisa, busque Ele antes de tudo. E as demais coisas Ele vai acrescentar na tua vida. Não é necessário nós dermos as costas para Ele. Mantenha avivada a chama do Espírito na tua vida. Aleluia. E não se perca por coisas materiais na tua caminhada. Volto a frisar a você, elas não pertencem a nós, elas vão ficar aqui. Nós não somos daqui. No verso 10 segue a Bíblia dizendo: por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra o seu fruto. O povo plantava, mas nem nascia. Não via chuva. Nada produzia. A terra era seca, água. Por quê? Porque à medida que o povo foi se distanciando de Deus, a mão de Deus fechou para o povo. É diferente nos nossos dias, não. À medida que eu e você se distanciamos dele, as mãos dele vai fechando para nós. Porque se eu e você não tiver compromisso com ele, ele também não tem conosco. Então nós precisamos estar atentos com isso. E buscar a cada dia, aleluia, se firmar na presença do nosso Deus, colocando Ele sempre em primeiro lugar, aleluia, na nossa vida. Os israelitas estavam dessa forma, dispostas para Deus, e Deus não quer ver eu e ver você pelas costas. Volte, aleluia, a ser aquilo que você era na presença de Deus. Você que perdeu, queimou. Você que desanimou na caminhada, se você ainda está animado, avivado, continue assim. Aleluia. Volte a face para Deus e Ele voltará para si. É Bíblia, é palavra. Por isso que muitas vezes as pessoas estão passando um período adverso, nada dá certo na vida e ele não consegue entender, ela não consegue entender. É porque está de costas para Deus. E quando eu e você viramos as costas para Ele, nós estamos segundo o nosso próprio entendimento, segundo a nossa própria sabedoria. E a nossa sabedoria perante Deus, ela nada é. Então nós precisamos estar atentos com isso. No nome do Senhor Jesus. No verso de número 11, segue a Bíblia nos dizendo: fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Tudo que o povo fazia ia por água abaixo, porque estava de costas para Deus. Glória a Deus, aleluia. Seja mais constante na casa do Senhor, seja mais vinculada com Deus na tua caminhada. Mantenha acesa a chama do Espírito na tua vida, no teu coração. Não deixe ela se apagar, aleluia, porque muitos estão se perdendo porque deixou o candeeiro apagar. Acabou o azeite da botija, já não busca mais, já não dá mais importância.
Culto nenhum para ele tem mais importância, culto nenhum para ela tem mais importância. Tanto que tem pessoas que ele perde 2, 3 ceias e para ele isso é normal. Para ela isso é normal. E não tem nada de normal nisso. Isso é frieza espiritual. Isso é o azeite da botija que acabou, o avivamento acabou. E Deus está preocupado com essa situação dentro das igrejas no dia de hoje. Então fique atento em nome de Jesus. Aleluia. Volte a colocar lenha no altar na tua caminhada. Mantenha acesa a chama do Espírito. No verso de número 12. Glória a Deus, aleluia. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Conserva o teu temor diante a Deus. Muitas pessoas já perderam o temor. Tinha gente que tinha tanto temor a Deus que quando ele perdia o culto, ele ficava vários dias chateado com aquilo porque perdeu o culto. Hoje faz 2, 3, 4, e o dia que aparece na igreja, se tem um pregador de renome, ele já começa a pular no pé só. Está cheio. Lá está vazia também, faz barulho. Toma cuidado, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, aleluia. Fica atento na tua caminhada. O temor é o mais importante na nossa caminhada. Paulo, numa das suas cartas, diz que nós temos que seguir com temor durante o tempo da nossa peregrinação na face dessa terra. Se você perder o temor, fica fácil o inimigo, aleluia, te iludir e te tirar da presença de Deus. Siga em frente a cada dia, sabedores que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que foi resgatado do fútil mundo pecaminoso que você vivia lá fora. Foi pelo precioso sangue sem defeito e sem macula do sangue de Cristo. Então mantenha avivada a chama do Espírito no teu coração, não desanime da tua caminhada. Deus não quer perder você, não quer perder a mim. Mas isso não depende dele, depende de nós, cada um de nós. Temos que manter, aleluia, a nossa vida espiritual alicerçada perante o nosso Deus. No nome de Jesus. No verso 13 segue a Bíblia dizendo: glória a Deus, aleluia. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Passe os teus dias de provação, aleluia, firme na presença dele. Quantas pessoas no dia de provação têm deixado o avivamento se acabar? Porque está difícil a caminhada, está difícil a luta. Passe os teus dias de provação, aleluia, reconhecendo que você não está só. Ele segura pela tua mão. Ele é contigo, aleluia. Então não desanime. Ele não vai colocar no seu lombo um fardo que você não suporte o peso. Não vai colocar no meu fardo que eu não suporte o peso. Então guarda isso na tábua do teu coração. Segue adiante, sabendo que Ele segura pelas tuas mãos. Tem luta, tem prova, tem dificuldade, mas maior o poder daquele que está segurando pela tua mão. Não desanime na tua caminhada. Segunda carta, aleluia, a Timóteo, capítulo 1 e verso 6. Reaviva o dom de Deus que é em ti. Aleluia. Faça por dom de permanecer na caminhada, lute até as últimas consequências. O problema de muitos de nós é que na luta contra o pecado na nossa caminhada, muitos não têm ido até as últimas consequências, até o sangue, por isso têm desistido da caminhada, o avivamento tem acabado. Por quê? Porque a pessoa, aleluia,
joga a toalha e dá lado para o inimigo, desanima da caminhada. É ele que coloca essas lutas, é ele que coloca muitas vezes o desânimo para você não chegar na igreja, para ver a tua vida espiritual morrer. É isso que importa para ele, que você se afaste e saia de vez da presença de Deus. Mantenha avivado o dom de Deus que há em ti, aleluia, e permaneça na caminhada. Não desista, em nome de Jesus. Verso 14: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Aleluia. É falta de ensinar? Não. É falta de incentivo que muitos estão saindo da presença do Senhor? Não. Eu tenho que ir tranquilo porque não é. É as próprias pessoas que tomam suas decisões e se afastam da presença de Deus. Desperta do que dorme, aleluia, porque Deus conta com você. Desperta do que dorme. Romanos 8:18. O sofrimento do tempo presente não se compara à glória a ser em nós revelada. Meu Deus. A Bíblia é categórica em dizer. E muitos estão diante dos dias adversos de sofrimento na caminhada, abandonando a Deus, deixando morrer a vida espiritual, deixando morrer, aleluia, o avivamento que recebeu da parte de Deus. Muitas pessoas estão nessas condições no dia de hoje, mas guarda isso na tábua do teu coração, aleluia. O sofrimento que você está enfrentando na sua caminhada no dia de hoje não pode ser comparado com a glória que Deus tem para a sua vida, para a sua alma, aleluia. Então permaneça firme na caminhada. Paulo foi categórico, aleluia, em dizer uma de suas cartas, não me lembro aqui, qual delas é no momento para te dizer, mas guarda isso na tábua do teu coração. Paulo foi categórico em dizer: participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, em prol do Evangelho, como um bom soldado de Cristo. Siga em frente como um bom soldado de Cristo. Olha dentro que Deus